Boa noite, alunos do terceiro, tudo bem? Vou fazer a sistemática um pouco diferente essa semana, para ver se a aula fica um pouco mais visível, né? Eu tive informações que a lousa está ficando um pouco embaçada. Então eu vou fazer dessa maneira. Então nós vamos gravar os vídeos. Então eu vou dar um tempo para vocês assistirem, tá? E no final da aula a gente retorna para fazer a reunião mesmo, para contabilizar a chamada, se tiver alguma dúvida. Então assim, a parte teórica, eu vou ver se eu consigo fazer nesse formato, tá? Aqui com vocês. Agora a parte do exercício, então assim, eu vou ver se eu consigo gravar depois. Então se eu precisar usar a lousa, acho que fica mais fácil aqui pela câmera do celular do que pela câmera do Teams, certo? Então o que nós vamos estudar hoje é potencial elétrico, né? Então a gente já vem numa sequência de força elétrica, a gente já vem campo elétrico, né? E agora a gente vai estudar o potencial elétrico. Então, quando a gente estuda campo elétrico, nós estamos pensando naquele agente físico que muda, né, a estrutura ao redor dele, ao redor da carga. Quando nós falamos nos fenômenos que acontecem nesse redor, então nós estamos falando de potencial elétrico. Para a gente entender o potencial elétrico, eu vou fazer duas observações, certo? Então imagina um corpo quando ele está na proximidade da Terra, tá? Então no espaço, vamos pensar o espaço assim como o campo de estudo nosso. Se você solta esse peso, esse corpo próximo à Terra, a Terra exerce uma força peso, né? Então a força peso, quando você estudou, é a força gravitacional que puxa para o centro da Terra. Ok. O que tem a ver com potencial elétrico? Então força peso é atraído para o centro da Terra. Se você solta um corpo, né, negativo, por exemplo, numa região positiva, vai acontecer uma força, certo? Então imagina aqui, ó, eu tenho o meu campo, vou fazer aqui na lousa para vocês visualizarem. Mas eu tenho o campo, tem uma partícula com uma carga negativa e de cá tem positiva. O que vai acontecer? Lei da atração, né? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então vai exercer a força elétrica, certo? Então observa que lá no campo gravitacional acontece a mesma coisa no campo elétrico, certo? Lá no campo gravitacional a gente tinha o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, se você solta o corpo nas proximidades da Terra, vai acontecer um movimento, tá? Ele vai entrar em movimento, esse movimento vai ser a partícula vai realizar um trabalho e, consequentemente, energia cinética. Então, energia cinética é energia do movimento. Então, no campo elétrico, se são coisas bem parecidas, né? Então, a gente vai ter o corpo sendo abandonado, a força, né, elétrica no sentido da carga, certo? E o que a gente vai ter então? Energia elétrica, tá? Então, quando eu tenho relacionado com campo elétrico, eu tenho relacionado com energia elétrica. E quando eu estou relacionado com campo gravitacional, tem relacionado com energia potencial gravitacional, que é aquela força peso. Então, eu estou fazendo essa essa comparação entre as energias para a gente ver que as fórmulas são muito parecidas, tá? Então, quando você estuda a gravitação da energia potencial, ela é uma constante multiplicada pelas duas forças, uma constante multiplicada pelas duas massas, tá? No caso dos planetas ali, dividido pela distância. No caso da energia elétrica, tá? Da energia potencial elétrica, ele vai ser a mesma coisa, uma constante, que é aquela constante 9 vezes 10 a 9, tá? A multiplicação das cargas dividido pela distância. Ela é muito parecida com o conceito de campo elétrico. Lembra que o conceito de campo elétrico, ó, eu vou passar aqui na lousa para vocês
visualizarem aqui, ó. O conceito de campo elétrico, né? Qual que era o conceito de campo elétrico? O conceito de campo elétrico, ele seria, ó, campo elétrico, ele seria o quê? A constante vezes aquela carga fonte dividido pelo D ao quadrado. Isso daqui era a fórmula do campo, tá? Campo elétrico. Agora, a energia elétrica, ó, energia potencial elétrica, ela vai ser dada por que fórmula? Ó, a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância, certo? Então, ó, é muito parecida uma coisa com a outra. Qual que é a diferença? É que aqui eu vou ter uma carga fonte, tá? Então esse Qzão aqui minha carga fonte e esse Qzinho é minha carga de prova, tá? Então tem essa diferença. Nesse daqui eu só vou ter carga fonte. E as distâncias, ó, uma é o quadrado e outra é a distância comum. Lá da lei da gravitação universal, né? A lei da gravitação universal, ela vai ser assim, ó. Quer ver? Ela vai ser o G, a massa, né? Dividido por D, certo? Então essa fórmula aqui, ó, é muito parecida com essa. Nós estamos falando das energias, certo? Então, se a gente está falando das energias, nós seguimos esse raciocínio aí. Então, para cada posição, né, de um corpo eletrizado, a intensidade da força, ela vai ser diretamente proporcional à intensidade das cargas. O que a gente conclui com isso? Quanto mais força você tiver, né, quanto maior for as suas cargas, maior vai ser a sua energia. Ela é diretamente proporcional. Quando a gente fala que uma coisa é diretamente proporcional, é um produto. Se um aumenta, o outro aumenta também, tá? Então isso nós vamos ter a energia, né? Ela é proporcional à intensidade das cargas. Só que ela é inversamente proporcional à distância, certo? Se é uma distância muito grande, minha energia vai ser menor. A única diferença é que essa energia não a distância não é ao quadrado. E aí, para definir campo, para definir potencial elétrico, a gente fala que é a energia elétrica, tá? Então é a fórmula da energia elétrica dividido por uma carga, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Então ela vai ser assim, ó. O potencial elétrico, eu vou chamar de V, ele vai ser a energia elétrica, tá? A energia potencial elétrica dividido pela minha carga. Então, se eu fosse, né, multiplicar aquilo ali, então o que eu vou ter, se eu quisesse achar aqui, se eu quisesse multiplicar isso aqui em cruz, eu ia ter, ó, energia potencial elétrica é o quê? Potencial elétrico vezes a minha carga. Pessoal, isso daqui, a unidade, tá? Ela vai ser o quê? Joules por Coulomb, que é a mesma coisa do volts. Ó, a palavra volts vocês conhecem, né? Então, numa lâmpada de 127 volts, né?